Capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 21 e até o versículo 25. Eu vou ler em voz alta, você, por favor, acompanhe, está aqui projetado ao meu lado, você também esteja com a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa olhar com devido carinho para esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração e que que o seu Espírito possa aplicar em nossas vidas a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, mais uma vez, Pai, nós nos alegramos por estarmos na tua casa, na tua presença, podendo louvar o teu nome, elevar, Senhor, ao Senhor os nossos pensamentos, o nosso coração, na certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco aqui, recebendo o nosso louvor. E agora, Pai, em que temos a tua palavra aberta diante de nós, já lemos o texto, nós te pedimos que possamos ouvir a tua voz, que a tua luz possa brilhar sobre nossas vidas e que, assim também, possamos testemunhar sobre ela. Como podemos pedir, Senhor, na semana passada, assim te pedimos hoje, que o nosso coração seja um solo fértil para a tua palavra, Senhor, e que possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, de acordo com a tua santa vontade, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de ler a tua palavra, de falar sobre ela, de ouvir sobre ela, Pai. Nós te pedimos a ajuda do Senhor nesse momento, enquanto também te agradecemos. Amém. Irmãos, eu gosto muito de ver rótulos de produtos, certo? Eu sou um pouco curioso. Especialmente porque eu e Laísa, minha esposa, a gente está um pouco mais atento às questões de nutrição, né? De quanta proteína, quanto carboidrato tem nas comidas, e aí eu gosto, vou fazer uma feira e demoro o dobro do tempo porque eu fico lendo rótulo. E não só rótulo, né, mas também qualquer coisa, manual, embalagem de qualquer produto. Eu sou curioso, eu gosto de ler. Curiosamente, a gente acaba se deparando, né, nesse tipo de gosto esquisito, a gente acaba se deparando com algumas coisas que parecem óbvias demais. Certamente você já deve ter visto aquela caixa ali de 30 ovos que você encontra no mercado e que tem no rótulo. Contém ovo. Não sei se você já viu isso, né? Ou aquele pacote de 1 quilo de amendoim crocante, né? Está lá, alérgicos, cuidado, contém amendoim, né? Mas é claro, você está comprando ovo, você está comprando amendoim. É claro que essas coisas, né, elas estão presentes nesse rótulo, nessa embalagem. E existem algumas coisas que a gente pode dizer, isso é óbvio demais, não precisaria dizer. Né? Quem é que pode se equivocar, né, pegando um produto desse? E aí eu estive procurando outros, né, e curiosamente, né, também em produtos que servem para você esquentar, por exemplo, num micro-ondas, né, aquela comida congelada, aquela lasanha que você come quando não está com tempo de cozinhar, e aí você coloca ali no micro-ondas e no rótulo tem, cuidado, esse produto pode estar quente quando sair do micro-ondas, mas é claro, né, eu estou colocando exatamente para esquentar, né, mas a gente sabe, é uma questão de cuidado, né, para que ninguém venha a se queimar, né, com uma coisa tão banal dessa maneira. E, curiosamente, eu estava até pesquisando sobre isso, carrinhos de bebê, né, alguns trazem no seu manual de instrução, remova a criança antes de dobrar o carrinho, né? Importantíssimo, tá certo? Se você nunca prestou atenção nisso, é importante prestar atenção nesse passo, né, fundamental.
De fato, irmãos, algumas coisas parecem óbvias. Algumas coisas parecem até tolas demais para estarem escritas. Nós estamos lendo um texto aqui em que aparentemente é algo do tipo que está sendo dito. Jesus ensina o óbvio, como se usa uma lâmpada. Mas nós precisamos compreender, né? Como diz a sabedoria popular, se tem placa, tem história. Há uma necessidade, há um propósito. Existem coisas que, de fato, são óbvias e até tolas demais para estarem escritas. Mas nós devemos compreender que o pecado e uma vida longe da vontade do Senhor é um tipo de tolice. Por isso, diante dessas coisas, coisas óbvias precisam ser ditas. E Jesus precisa nos ensinar como usar uma lâmpada. Nesse texto nós lemos aqui, irmãos, uma parábola, que é uma parábola muito famosa. Uma parábola que no Evangelho de Marcos está aqui vizinha, aquela que é chamada a parábola das parábolas, a rainha das parábolas, que é a parábola do semeador. É uma das parábolas mais interessantes, mais ricas no seu significado, porque cada solo, cada aspecto dela tem um significado, e a parábola do semeador, ela merece sim esse destaque, né? Porque ela, aqui no Evangelho de Marcos, inaugura esse grande capítulo aqui, o capítulo 4 de Marcos, que é o capítulo em que o Senhor Jesus conta uma série de parábolas. E perceba que, a partir do versículo 1, no capítulo 4 de Marcos, nós temos a parábola do semeador, e a partir do versículo 26, nós temos mais duas parábolas que tratam também dessa área da agricultura. Parábola do semeador no início, depois dessa parábola aqui nós temos a parábola da semente, que só tem no Evangelho de Marcos, será a nossa próxima exposição, e depois a famosa parábola do grão de mostarda. São mais duas parábolas que se referem a esse aspecto, né, que o povo, né, daquela época, o povo de Israel conhecia tão bem, que é o contexto da agricultura, do semeador, da semente, da planta que você planta e ela nasce, né? E há ensinamentos maravilhosos acerca do reino de Deus nessas três parábolas. Mas no meio delas existe aqui uma parábola que foge desse universo, né? Foge do universo da agricultura, mas que para nós também é de muito interesse, né? De muito ensinamento, que é exatamente a parábola da lâmpada ou da candeia, como ela é mais conhecida, né? Em versões mais formais, né, como nós aprendemos hoje de manhã. Versões que guardam uma linguagem um pouco mais antiga. Essa é a parábola da candeia, irmãos. E o nosso desejo é que o Senhor nos ensine. São palavras de Cristo aqui para o nosso coração. E que possamos sair daqui compreendendo ainda mais sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Cristo veio fazer e especialmente sobre a luz maravilhosa que o Senhor Jesus é para todo mundo, para a minha vida e para a sua vida. Olhamos, né, podemos ver essa parábola, e como eu disse, né, uma parábola em que Jesus ele aparentemente está falando sobre coisas óbvias. Como se usa uma lâmpada? Vamos ao texto. Versículo 21, Jesus diz, ele está continuando a sua série, ele está continuando o seu ensino, né? A parábola do semeador acabou de encerrar, ele está conversando com os seus discípulos ali. Alguns estudiosos se questionam se ele ainda está falando somente com os discípulos, ou Marcos, né, como ele costuma fazer, colocou uma outra cena recortada aqui, como se Jesus pudesse estar falando para uma multidão maior. Independentemente do que esteja acontecendo aqui, nós temos um ensino muito claro. Jesus também lhes disse. E ele vem com duas perguntas. Será que alguém traz uma lâmpada para que ela seja colocada debaixo de um cesto da cama? A resposta para essa pergunta, obviamente, é não. É claro que não. Claro que não. Por que eu faria isso? Porque uma lâmpada não serve para estar debaixo da cama. Uma lâmpada não serve para estar debaixo de um cesto. E é interessante como, olhando para essa parábola aqui, nós somos capacitados a imaginar o cenário de uma casa simples de um judeu ali do primeiro século. Você imagine uma pequena sala de
de barro batido, paredes ali construídas, também de maneira um pouco rústica, um teto com uma laje acima, de madeira, com tijolo, e nela você tem uma cama, um cesto, né? Em outras traduções você tem o alqueire, né? Uma linguagem um pouco mais antiga, que é exatamente um cesto em que você levava para o mercado para fazer compras. Era uma medida, né? Você diz, eu quero 3 alqueires de farinha, né? Então você tem esse cesto, né? Então, a cama, o alqueire, o cesto e esse lugar elevado aqui, algumas versões trazem o velador, porque era exatamente esse lugar em que deveria ficar a lâmpada. Então, Jesus faz essas perguntas de maneira que aquele povo poderia compreender e responder muito bem, como os irmãos fizeram. Claro que não. Uma lâmpada não serve para estar colocada debaixo nem da cama e nem de um cesto. E aí vem a segunda pergunta. Por acaso, não a coloca a lâmpada num lugar em que ilumine bem? E a resposta dessa pergunta agora é sim, é claro que sim. Afinal, a lâmpada serve para isso. E aí você deve estar imaginando, né? Lâmpada, tinha lâmpada naquele tempo, né? Não é a lâmpada elétrica que nós conhecemos, né? A lâmpada, naquele contexto, era exatamente, ou a candeia, né? Era um tipo de vaso, né? Um tipo de instrumento feito ou de barro ou de cerâmica, em que você tinha uma asa como uma xícara, né? Para você poder carregar ela, né? Para você levar sem se queimar, porque dentro vai um óleo, um azeite, e existe um orifício por onde você coloca o azeite e deixa aberto para que o ar, né, ventile, e no outro orifício você tem há um tipo de cordão, né, um tipo de chumaço de tecido que está molhado no azeite e você coloca fogo ali. E aquele fogo vai iluminar, né, sendo abastecido pelo azeite, né, tá ali. Se você não quer ter uma imagem aí, você lembra aí, né? Você assistiu na sua infância aquele filme do Aladim, né? O que é que o Aladim tem, né? Uma lâmpada mágica. Eu lembro que eu ficava pequeno, né, quando era pequeno, isso não é uma lâmpada, né? Isso aí é um bule, né? É uma lâmpada antiga. E é exatamente sobre essa lâmpada que Jesus está falando aqui. Essa lâmpada que, veja, é um empreendimento, né? Você precisa ter esse recurso da cerâmica, você precisa do azeite, que é algo caro, você precisa construir, né, juntar todos esses ingredientes e finalmente colocar fogo. E ele vai estar gastando aquele combustível. Em outras palavras, Jesus está dizendo, pegar tudo isso, todo esse empenho, todo esse esforço para algo que precisa ser usado para iluminar e ser visto, e colocar debaixo de alguma coisa, colocar debaixo de algum lugar que vai, na verdade, esconder essa luz, é tolice e é, na verdade, perder tempo e dinheiro, né? Jesus está apelando aqui para a lógica, para a sabedoria. E essa é a parábola da lâmpada. É interessante como Jesus aqui ele afirma, ele está continuando a falar sobre as coisas do seu reino. Ele já falou de um semeador que sai a semear a sua palavra. Nós vimos lá, a semente é a palavra de Deus, que ela é semeada, e ela é semeada a todos, ela é semeada em todos os lugares, em todo tipo de solo, e o solo, seja o solo bom, seja aquele pedregoso, seja o espinhento, eles vão receber a semente, cada um vai reagir de alguma maneira. Mas, aprendemos, a semente está sendo lançada, o semeador saiu a semear. E aqui, a linguagem de Cristo na parábola da lâmpada, da candeia, é exatamente, ele está continuando a falar da mesma coisa. O semeador saiu a semear e a lâmpada está acesa. Ela está brilhando. E que lâmpada é essa? Primeiro, assim como nós vimos na parábola do semeador,
o primeiro significado é exatamente a pessoa do próprio Jesus. Jesus é o semeador que veio para semear a sua palavra, nós aprendemos, né? Ele estava falando com os discípulos ali, e os discípulos precisariam compreender que eles precisariam acolher a semente da palavra de Deus nos seus corações. Aqui, mais uma vez, Jesus está falando de si mesmo, está dizendo: eu sou a lâmpada, eu sou a luz do mundo, que veio trazer luz no meio das trevas. É interessante que essa linguagem ela aparece lá no primeiro capítulo de João. Vamos ler esse capítulo? Né? Lá em João capítulo 1, nós temos aquele, né, famoso início, a introdução do Evangelho de João. Veja a partir do versículo 4, né? Nós vemos: no princípio era o verbo estava com Deus e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, João está falando de um verbo que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é essa luz. As profecias antigas, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam sobre um povo que andava em trevas, falavam sobre um povo que estava caminhando no escuro, e sobre eles veio a luz. Essa era a linguagem, né, do nascimento de Cristo. Era o nascimento, a mensagem do Natal, né, que nós, infelizmente, muitas vezes só lembramos em dezembro, né, mas é a mensagem que dá vida a nós. Cristo veio a esse mundo e ele é a luz. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Antes estávamos no escuro, caminhando sem referência, caminhando sem poder ver o que estava na nossa frente. E você sabe muito bem que quando a gente caminha no escuro, a gente corre o risco de cair, tropeçar nas coisas, porque não vemos, não sabemos o caminho. Precisamos da luz. Que maravilha podermos ver a luz em Cristo Jesus. E falando da luz, Jesus apontando para si mesmo, dizendo que essa luz, ela não vem para estar escondida, ela não vem para estar debaixo das coisas, na verdade ela vem para estar à mostra no velador, né? Ou seja, no ponto mais alto da casa, né? E aí voltando para o nosso cenário da casa, o velador era provavelmente uma prateleira ou um pilar, né? Algum tipo de sustentação, onde era exatamente colocada a candeia, num lugar alto, onde ela vai poder ali iluminar toda a casa, todo o cômodo, e as pessoas vão poder, né, fazer as suas coisas, viver uma vida melhor. Imagine você viver o tempo todo no escuro. E aí elas poderiam ver quando lá fora estava tudo escuro. E aí Jesus diz: eu sou a luz, que não vim para estar escondido, não vim para estar no mistério, não vim para estar debaixo das coisas, vim para ser mostrado, revelado. E é nesse sentido que nós vemos aqui no versículo 22, né, no Evangelho de Marcos, né? Esse texto que muitas vezes nós muitas vezes pensamos que ele se aplica de outra maneira, né? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Muitas vezes a gente lê esse texto e dá um medo, né? O presbítero Alberto até falou sobre isso quando falou aqui do sal da terra e da luz do mundo, né, há algumas semanas, e nós vemos que esse texto muitas vezes ele é usado no seguinte sentido: olhe, aquele pecado que você comete, né, escondido, não tem nada oculto que não venha a ser revelado, cuidado, né? E aí normalmente esse texto está ligado com aquele o telão do juízo final, que muita gente pensa que vai ter, né? Que Jesus vai dizer o seguinte: olha, todas as pessoas aqui, eu vou ligar um data show aqui e a gente vai ver a vida de cada um, né? Eu acho muito interessante essa linguagem, né? Não tem nada na Bíblia que nos afirme essa questão. Mas, lembrando, isso também não é uma liberdade que você tem de poder pecar escondido, né? Porque sabemos que todos nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Mesmo aqueles que estão em Cristo, que têm a sua salvação garantida, ainda assim
serão julgados. Justificados, sim. Libertos, sim, mas julgados. E nesse sentido, nós devemos viver com temor, né? Viver com reverência, porque vivemos constantemente na presença daquele que vê todas as coisas, que sonda a nossa mente e o nosso coração, tá certo? Mas esse texto aqui não fala sobre isso. Jesus, ele continua a falar sobre a lâmpada aqui. Ele diz, a lâmpada está acesa, ela não vai estar oculta, porque não tem nada oculto que não seja para ser manifesto. Não tem nada escondido que não seja para ser revelado. O que é que significa esse texto aqui, nesse contexto especialmente? Jesus está aqui afirmando, mais uma vez, o seu desejo divino, o desejo do Senhor de todas as coisas, do dono da verdade, aquele que é luz verdadeira. Nós lemos no Salmo 27, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Jesus está aqui dizendo, essa salvação ela veio para ser manifesta. Tinha gente querendo esconder, tinha gente querendo ocultar. Sabe quem fazia isso? Os religiosos da época. Os religiosos da época queriam ter a luz somente para si mesmos. E escondiam. Eles sim, estavam escondendo a luz, escondendo a lâmpada debaixo do cesto da hipocrisia, da religiosidade falsa, do moralismo, de um legalismo exacerbado que não tem nenhum compromisso com a glória de Deus, senão com a glória de si mesmos. Eles estavam escondendo essa luz. Eles afirmavam que tinham essa luz, afirmavam que conheciam a verdade, que conheciam a palavra de Deus, mas escondiam ela dos homens. Estava na moda naquela época. Estava na moda no primeiro século, ali surgiam, né, pelo contato do povo judeu com uma cultura grega, com uma cultura romana. Estava na moda naquele tempo o que é chamado de religiões de mistério. João, mais na frente, nas suas cartas, ele vai tratar sobre essas questões. Religiões de mistério. Em resumo, era o seguinte, eram comunidades, pessoas que acreditavam que você é espiritual de verdade quando você tem contato com um conhecimento que ninguém tem. Tem contato com uma verdade que está inacessível para as pessoas simples. Só os iniciados. É como quem diz assim, isso daí não é para todo mundo, não. É só para quem tem... só quem faz parte, né? Só quem faz parte do nosso grupinho. O povo, né, o Império Romano, naquela época, estava cheio dessas religiosidades de mistério. Valorizavam o oculto, valorizavam o culto, aquilo que não é conhecido. Né? Lembra de Paulo lá em Atenas? Né? Eles adoravam o Deus desconhecido. Porque essa era, entre aspas, aqui, a graça. Essa era aquilo que animava a espiritualidade deles. Nós estamos adorando algo que é elevado demais e a gente não consegue nem entender, nem compreender, nem conhecer. Nós adoramos um Deus desconhecido. Esse não é o Deus da palavra do Senhor. Esse não é o Deus das Escrituras. Porque nós temos a Escritura exatamente porque Deus quer se revelar. Porque Ele quer ser conhecido. Ele quer fazer brilhar a sua luz. Então, não tem nada oculto, mesmo que os homens ocultem, mesmo que os falsos mestres ocultem, tentem esconder, restringir, transformar somente como algo de poucos. Jesus está aqui dizendo, a minha luz está brilhando sobre todas as pessoas, a minha luz está brilhando sobre todas as nações. Isso é o Evangelho, irmãos. Veja que maravilha, que privilégio nós temos de conhecer essa luz. Essa luz brilhou também sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estávamos nas trevas, estávamos no escuro. Louvado seja Deus, porque Ele quis ser conhecido por pessoas como nós. Se Ele não quisesse, a gente não tinha nenhuma pista, nenhuma evidência de quem seria esse Deus, de como Ele é, de qual é o seu caráter, qual é a sua vontade para a nossa vida, mas Deus quis ser conhecido. E a gente pode conhecê-lo, chamá-lo de Pai, ter intimidade com Ele, caminhar com Ele. Ele é o nosso amigo, nós somos salvos por Ele. Como lemos, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação.
por isso eu não temerei. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Veja que privilégio nós temos. Que maravilha é o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, é luz no meio das trevas. Me lembro muito bem, né, quando passei aquele tempo lá em Guiné-Bissau, lá no noroeste da África, no ano de 2018, nós passamos um mês lá, estava eu e alguns amigos numa viagem missionária, e a Guiné-Bissau é um país muito pobre, né, em que poucas pessoas da população têm acesso à luz elétrica, né, à eletricidade em geral. Então, perceba, não é luxo, tá certo? Não é luxo, mas se você quer ter uma igreja lá, né, eu sou um missionário, vim plantar um trabalho, vim plantar uma igreja, vim pregar o evangelho. Um recurso, né, básico que você precisa ter é um gerador de energia elétrica. A diesel, a gasolina, você tem que ter, né? É inegociável. Por quê? Você vai viajar para o interior, né, para as tabancas, né, as aldeias daquele local, daquele pequeno país, e você tem que levar, né, tem que ter um carro grande para levar o gerador, e você chega ali no meio do local, no meio dessas aldeias, a primeira coisa que você faz é instalar o gerador, montar a sua estrutura, ligar. E é interessante, irmãos, que no meio da noite, tudo escuro, uma luz surge, né? Aí todo mundo já sabe, são os crentes. São os crentes que estão ali louvando ao Senhor. E as pessoas vão, né? Porque é algo diferente. Veja, como algo simples. Ali, de fato, a luz elétrica, né? No meio do escuro, mas como algo que brilha no meio da escuridão. Traz vida, traz transformação, traz diferença. Isso é o Evangelho. E esse é o Evangelho que nós carregamos como igreja do Senhor, como testemunhas de Cristo. Uma outra história, e dessa vez eu não lembro bem quem era, mas eu ouvi de um professor lá no seminário, ele é falando sobre como o Evangelho, né, a missão da igreja, ela está ligada também a um serviço à sociedade. Esse meu professor contou essa história sobre um pregador, um missionário que também era eletricista, engenheiro elétrico, e foi morar numa cidade do interior a trabalho, né? A trabalho, e foi, né, para planejar uma rede elétrica para a cidade e tudo mais. Só que, em paralelo, ele, como bom, né, missionário, como uma boa testemunha de Cristo, ele também começou um trabalho de pregação, né, um trabalho de visitas, um trabalho de plantação de igreja. E ali, de fato, ficou uma igreja estabelecida né, paralelo a esse trabalho da rede elétrica. Só que as pessoas muito simples, né, elas diziam: olha o que o Evangelho trouxe para a nossa cidade. Trouxe luz. Nós vemos, irmãos, que de fato, se é maravilhoso você ter a luz, como nós estamos aqui num ambiente iluminado, mesmo no escuro, imagine, irmãos, ter em nosso coração a luz do Senhor. Ter em nossos corações a luz que ilumina a nossa vida, ilumina a nossa alma, a palavra do Senhor, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nós não estamos no escuro. Maravilha, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos, nós compreendermos isso. É algo que nós devemos jamais perder o encanto. Podermos ter um momento como esse, um momento em que nós estamos aqui diante daquele que é a luz. E assim como insetos, né, quando você está ali, de repente, no escuro e ligam a luz e parece que eles ficam hipnotizados com essa luz, assim devemos também estar nós diante da luz gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Não quero sair de perto dessa luz. Eu não quero sair, eu não quero ir para longe, porque lá fora eu tenho medo, lá fora há desespero, lá fora não tem sentido, não tem significado, lá fora está no escuro. Aqui eu posso não só ver a mim mesmo, mas eu posso ver o Senhor. Vejam, irmãos, que maravilha, que privilégio nós temos em estarmos em contato com essa luz.
é algo que nós devemos transmitir aos outros. É algo que nós devemos transmitir, né? Esse tipo de maravilhamento, esse tipo de encantamento mesmo, em podermos lidar com coisas que são maravilhosas. A palavra do Senhor, o culto, o louvor a Deus, a oração, que essas coisas, meu irmão, jamais percam a graça na nossa vida. Que elas jamais possam vir na nossa vida de maneira simplesmente automática, pela força do hábito. Quando você se curvar diante do Senhor para orar, que você possa pensar, poxa, eu estou falando com o Senhor, eu estou falando com o dono de todas as coisas. É esse maravilhamento, irmãos, que nós não podemos perder, porque fomos iluminados pela luz. O texto continua. O texto, depois de afirmar que não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado, Jesus agora adota aquele tom conhecido de confrontação. Ele já fez isso no versículo 9, nesse capítulo. E aqui ele retoma mais uma vez: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que aqui a parábola, né, ele encerrou já a parábola da luz, mas agora ele vai falar, se a luz é algo para se ver, né, não deve ser escondida, mas colocada no lugar de destaque para ser vista, agora Jesus está falando diretamente sobre aquilo que ele está falando. Ele está falando agora do ouvir. Mas se a gente pudesse manter aqui a mesma, né, esticar um pouquinho a parábola, Jesus Cristo é a luz que está brilhando, que está acesa, a lâmpada que está colocada por Ele mesmo num lugar elevado e brilha sobre nós. Nós somos responsáveis pela maneira como nós deixamos que esse brilho esteja em nossas vidas. Se Ele é a luz, se Cristo é a luz, nós somos responsáveis a ouvi-lo, a ouvir a sua palavra e a viver de acordo com ela. É nesse sentido que Jesus continua aqui, a partir do versículo 23, né? Como nós já vimos, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele diz no versículo 24, então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhes será tirado. Como eu disse, as palavras de Jesus agora apontam para a nossa responsabilidade, para a responsabilidade daqueles que ouvem, que testemunham das palavras de Cristo, daqueles que recebem dessa luz, que veem a sua luz, e que são agora desafiados a viver de acordo com essa luz, impactados com essa luz. Já que vimos, o que é que faremos? Como viveremos a partir de agora? Essa é a pergunta. Jesus chama aqui a responsabilidade para ouvir. Se você está ouvindo, preste atenção. Não somente... e aí é interessante, tem um comentarista que ele diz o seguinte, no versículo 24, Jesus diz, prestem atenção no que vocês ouvem. E aí o comentarista ele diz o seguinte, vocês precisam entender que devemos ouvir, o que é o contrário disso? É fechar os ouvidos. É fechar os ouvidos. Nós precisamos entender também a quem ouvimos, quem está falando? O Senhor Jesus. O contrário disso é ouvir outras pessoas. É ouvir outros ídolos. Ouvir outras maneiras de viver. E, finalmente, como ouvir? Jesus está falando aqui. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Jesus está nos chamando a como ouvir. Como é que devemos ouvir? Com atenção. Atentamente. O contrário disso é ouvir de maneira negligente. É ser um ouvinte negligente, como Tiago diz, né, na sua carta. É para sermos operosos praticantes e não negligentes ouvintes. Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um homem que
contempla o seu rosto num espelho. Ele vê, está tudo bonitinho, está tudo em ordem, mas depois ele sai e se esquece de como ele é. Olha que interessante. Por quê? Porque se a gente só ouve e não guarda no coração, se a gente só ouve e não de fato atenta, presta atenção, guarda e busca obedecer, aplicar, a gente vai esquecer. Porque essa é a natureza pecaminosa humana. Nós somos rápidos em esquecer. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 103, ele pede mesmo para a sua própria alma, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que Davi fala assim com a sua própria alma? Porque ele sabe que ele é rápido a esquecer. Assim como eu, assim como você, certamente. Eu sou o mais rápido de todos. Preciso constantemente estar voltando para a palavra do Senhor. Assim como todos nós precisamos. E Jesus nos chama aqui a atenção. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Os discípulos estavam ouvindo. Jesus está aqui dizendo: eu estou falando, eu estou ensinando, a minha luz está brilhando. É com vocês agora. É com vocês agora que vocês vão dizer como vão viver a luz daquilo que estão ouvindo. Remete a um pouco a parábola do semeador. O semeador está semeando. Acontece que tem gente que vai receber com alegria, mas vai se escandalizar por causa da perseguição. Tem gente que vai receber, mas vai ser distraído por causa das riquezas, por causa das tentações deste mundo. Tem gente que não vai dar nem ouvidos, porque Satanás vai tirar rapidamente, mas tem gente que vai ouvir e vai frutificar. Como se Jesus estivesse dizendo: a minha palavra é soberana. E eu estou manifestando a minha palavra. Mas nós sabemos que existe também a verdade da responsabilidade humana. As duas parábolas seguintes, elas vão nos falar sobre a soberania de Deus. Sobre a semente que é plantada e nasce, cresce, frutifica, sem que o homem não precise fazer nada. E é uma semente boa, que frutifica, né? É pequena como um grão de mostarda, que é plantada e que surge uma árvore que serve de sombra aos animais. Deus é soberano, a sua palavra é poderosa, mas existe a verdade bíblica também da responsabilidade humana. Como nós temos acolhido a palavra de Deus? O Senhor Jesus aqui é muito claro. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. E aí ele traz essa linguagem. Veja que interessante no restante do versículo 24. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Aqui é o seguinte. Aqui Jesus pega uma linguagem que aquele povo conhecia bem, que é a linguagem do mercado, a linguagem da feira. Antigamente, hoje nós temos balança, né? Você vai aqui na feirinha aqui na principal aqui do Cleto, você chega lá em qualquer barraquinha. Eu quero comprar inhame. Quer quanto? Eu quero 1 quilo. Ele vai botar naquela balança, né? Uma balança cá entre nós, tecnológica. Eu não sei nem como funciona, mas está lá. E de maneira que você está levando o que você está pedindo e pagando. Quanto está o quilo de inhame? É exatamente isso que eu quero. Antigamente, a tecnologia era um pouco mais escassa. As medidas eram meio variáveis. Não é? Você tinha formas de medir que variava de uma cidade para outra, de repente de um comerciante para outro, você tinha unidades de medidas diferentes. A palavra do Senhor até condena isso, né? Lá em Levítico diz, olha, vocês têm que ter medidas justas, né? Não tenha 2 pesos e 2 medidas, né? O ditado vem daí. Não tenha 2 pesos e 2 medidas, ou seja, seja justo no seu trabalho, seja justo no seu comércio, para que você não venha a favorecer ou desfavorecer em benefício próprio. Acontece que as pessoas eram muito espertas naquele tempo, né? Ainda hoje, mas como não tinha tanta medida padronizada, as pessoas às vezes mediam de acordo com o que tinham mais fácil. Nós temos os nossos membros no nosso corpo, e o braço, por exemplo, era uma boa medida. Né? Me dê um braço aí, né? Me dê um braço de tecido, por exemplo. E a pessoa vai lá, né? Vamos lá, aí mede aqui o braço.
Acontece que a gente sabe que tem gente que tem braço maior e tem braço menor. Tem gente que é grande e tem um braço mais comprido. Vai vender mais tecido. Se tem um braço mais curto, vai vender menos, né? E aí muita gente usava esse artifício, né? Se você vai vender, né? Chama aquele menino que tem um braço pequeno, né? Chama o meu filho, chama aqui médio dele. Se eu vou comprar, começa aqui no meu, é melhor. Né? Como é? Exato, é. Pegar o braço do Gabriel, né? O negociante ia ter prejuízo, né? Então veja. E aí Jesus está aqui dizendo o seguinte: olha, você escolhe a medida. É no braço de quem que você quer medir? Agora saiba que com a medida que você medir, você também vai ser medido. Quer ter vantagem? Saiba que vão ter vantagem sobre você. Quer ser justo? Vão ser justos com você. Quer ser generoso? As pessoas vão ser generosas com você. E é interessante, essa é uma questão de sabedoria aqui, uma sabedoria que deve influenciar a nossa vida prática, né, nos nossos dias, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Mas o que é que essa palavra aqui está fazendo nesse contexto, já que estamos falando, né, Jesus está exortando os discípulos a ouvirem com atenção as suas próprias palavras. Acontece ali, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, vamos imaginar aqui que eu estou vendendo esse evangelho para vocês. Quanto de evangelho vocês querem? Quer pouco? Quer viver pouco, de acordo com o evangelho? Quer ouvir só uma parte da minha palavra? Quer receber só aquilo que é conveniente para você? Saiba que é essa mesma medida que eu terei no juízo. Olha como é grave a questão aqui, irmãos. Jesus está aqui dizendo: ouçam a minha palavra e recebam toda ela no coração. Atentem àquilo que estão ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Saiba, se você quer só um pouco, esse pouco. Eu quero só o domingo, por exemplo. Só domingo à noite. Vou lá, bato meu ponto, fiz minha parte. É só essa medida de evangelho que eu quero na minha vida. Tudo mais é comigo. Meu trabalho, a minha família, o que eu faço de segunda a sábado, deixe comigo. Deixe comigo que eu entendo. Eu só quero um pouco. Eu só quero aquela parte que diz que eu vou ser abençoado. Eu só quero aquela parte que me traz, por exemplo, a satisfação emocional. Eu só quero aquela parte em que tem alegria. Mas aquela parte que fala da perseguição, do sofrimento, isso deixa para outras pessoas. O Senhor está manifestando a sua palavra. E nós estamos como comerciantes aqui. O quanto você quer? O quanto você quer se comprometer? O quanto nós queremos embarcar nessa verdade? Jesus está aqui usando palavras muito duras. Ele diz: com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E é interessante que ele fala, ele aplica aqui no final: e mais ainda lhe será acrescentado. Certo? A ideia aqui é, se você quer ser generoso, né? Se você quer pegar muito da minha palavra, a questão é essa, né? Você quer, pega o rapaz do braço comprido mesmo, porque eu quero muito, eu quero me comprometer, eu quero me envolver, eu quero obedecer, eu quero ser impactado por essa palavra do Senhor Jesus que está aqui ecoando no meu coração. E aí Jesus diz: mais ainda lhe será acrescentado. Essa é a generosidade do evangelho, irmãos. Essa parábola no livro de Lucas, lá em Lucas capítulo 8, ela traz um detalhe interessante, né? Nesse mesmo contexto aqui, ele diz: se você usar essa medida, se você dar essa medida, você vai receber essa mesma medida. Só que tem palavras a mais. Ele fala recalcada, né? Recalcada, balançada, né? Sacudida, essa é a palavra. Recalcada, sacudida, transbordante. Essa é a medida que você vai receber. Qual é a ideia? Do comerciante de novo, né? Bota aqui nesse saco, né? Tá levando grão, tá levando farinha,
Mas não bota de qualquer jeito, não. Bota, sabe, recalcando, né, para caber mais. Né? Bota sacudindo, né, para não ficar espaço vazio. E transborda. Bota mais mesmo, porque esse é a beleza do Evangelho. Essa é a generosidade do Evangelho. Quem pega apenas um pouco do Evangelho, quem pega apenas uma gota, quem não quer se comprometer, Jesus está aqui dizendo, isso não traz salvação, não traz alegria, não traz a bem-aventurança que o Evangelho veio para trazer. Mas se você quer tudo, saiba que você ganhará muito mais do que você até pode imaginar. Uma medida recalcada, sacudida, transbordante. É aquilo que o Senhor tem para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Veja, irmãos, a responsabilidade está aqui colocada diante de nós. O Senhor Jesus termina esse trecho afirmando: ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mais uma vez, palavras desafiadoras. Essas palavras nos remetem aqui à parábola dos talentos. Os irmãos conhecem essa parábola? Um senhor, dono de uma terra, dono de riquezas, vai viajar e deixa os seus servos cuidando das suas riquezas. E ele dá para um, dá 5 talentos. Né? Talento era uma quantidade de ouro daquela época. Né? Para um dá 5 talentos, para outro dá 3 e para outro dá 1. E viaja. A parábola nos diz, continua dizendo que cada um agiu de uma maneira particular. O primeiro, que tinha mais talentos, investiu, ganhou mais, rendeu aquela riqueza. Quando o Senhor voltou, ele entregou. A palavra do Senhor para ele foi: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. O de 3 talentos, mesma coisa. Investiu, fez render e entregou aos pés do seu Senhor quando ele retornou. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, aqueles que investiram, aqueles que foram responsáveis com aquilo que receberam das mãos do seu Senhor, foram elogiados, foram exaltados. Mas a parábola diz que aquele que recebeu 1 talento só, tinha medo do Senhor. Tinha medo porque achava ele muito cruel, muito duro. Vai que eu perco esse talento. E ele enterrou o seu talento. E no retorno do Senhor, ele disse: está aqui, Senhor. Eu enterrei, mas o Senhor me deu 1, está aqui 1. E ele não recebeu o elogio do Senhor. Retira desse e dá para o que tem mais, né? Na leitura nossa, a gente fica, que injustiça, né? Ele recebeu mais, já está milionário e ainda vai receber, coitado, né? A parábola aqui nos informa exatamente que aquele que se compromete com a riqueza do Evangelho. Essa parábola não é sobre investimento, não é sobre você, a partir de agora, ter as suas finanças, não é nada sobre isso, tá certo? É uma parábola sobre o reino de Deus. Aquele que se compromete de maneira completa com o reino de Deus, ele é abençoado. Ele é exaltado não à luz desse mundo, não de acordo com as coisas terrenas, mas pelo seu próprio Senhor. Aquilo de maravilhoso que aquele servo da parábola dos talentos recebe não é os talentos, porque ele devolve os talentos. Ele não fica com a riqueza. O que ele recebe de bênção entra no gozo do teu Senhor. Venha ter comunhão comigo, venha para minha casa, vamos celebrar, vamos festejar. Jesus está aqui dizendo, aqui no versículo 25, ao que tem,
Ou seja, aquele que atenta às minhas palavras, aquele que ouve o evangelho, aquele que confia a sua vida, que compreende que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e que não há outra forma de trazer alegria plena para seres humanos como nós, para trazer salvação, vida eterna. Não tem outra pessoa, outro lugar, outra filosofia, outra ideologia política, qualquer coisa que seja, que pode trazer aquilo que o nosso coração, o meu e o seu, anseia no mais fundo da nossa alma. Não tem outra coisa senão o evangelho que é dado de graça por Jesus Cristo. Irmãos, aquele que compreende isso ganha coisas infinitamente maiores do que coisas que que nenhum de nós jamais poderia pensar, imaginar ou calcular. O Senhor dá. O Senhor nos dá. Mas a linguagem aqui é uma linguagem de ironia. Perceba. Aquele que não tem, ou seja, aquele que não adquiriu esse evangelho, aquele que não quis se comprometer, aquele que não creu, até o que tem lhe será tirado. A gente fica, como assim? Ele não tem e até o que tem? É isso mesmo. É isso mesmo. É uma linguagem de ironia. A gente vê o quão grave é. O Senhor Jesus, no seu ensino, ele diz: aquele que quer preservar a sua vida, que quer salvar a sua vida, vai perder. Muitas vezes nós amamos o mundo. Convivemos com pessoas que amam o mundo e que pensam que estão fazendo algo maravilhoso, pensam que estão construindo a sua vida com segurança. Mas as palavras do Senhor Jesus, o mestre dos mestres, vêm para, de pronto, de maneira rápida, tirar essa ilusão de uma segurança que o mundo pode oferecer. Aquele que quer preservar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhar. Eu acho maravilhoso o pastor John Piper, quando ele fala sobre esse texto, ele diz: tem gente que se afasta de Jesus para ganhar o mundo. No final, vai perder tanto Jesus como o mundo. Vai ficar de mãos vazias. Mas aqueles que perdem a si mesmos, que negam a si mesmos e que abraçam a Cristo, no final de tudo, vão ter tanto o Senhor como o mundo. Perceba, como todas as coisas no mundo restaurado, no mundo sem pecado, na nova criação que Cristo está preparando para o seu povo. Eu não sei se você entende de negócios, mas isso me parece um bom negócio. O Senhor Jesus, ele já diz que esse mundo vai nos decepcionar. Ele vai nos frustrar. Ele vai nos envergonhar. Não importa o que os sábios deste mundo digam. Não importa o que os inteligentes deste mundo digam. Mas sendo tolos diante da palavra de Deus, não vivendo de acordo com a luz que brilhou, eles estão no escuro e não podem oferecer nada para nós. E aí? Como nós reagiremos à luz que já brilhou sobre nossas vidas? Diante dessa palavra, irmãos, nós precisamos compreender e louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, como eu já disse, por causa dessa luz que brilhou. Crianças, vejam que coisa maravilhosa. Deus quer ser conhecido por você. Deus quer que você o conheça, que você tenha um relacionamento com Ele. Deus quer que você o chame de Pai. Você não está mais no escuro. Veja que coisa maravilhosa. Adultos,
conhecendo a luz, muitas vezes nós vivemos como quem está no escuro. Deixe que a luz de Cristo brilhe sobre a sua vida, de maneira completa, de maneira plena, em áreas da sua vida que de repente você não deixa ver a luz do sol, em áreas do seu coração, em que o Espírito Santo, e somente Ele, tem o poder de entrar e que muitas vezes nós escondemos, nos reservamos e dizemos: isso pertence a mim. Não, irmãos. Qual é a área da sua vida que precisa ver a luz de Cristo? Coloca a lâmpada, coloca a candeia nessa área, tira debaixo da cama, tira de debaixo do cesto, permite que essa luz brilhe. Precisamos compreender, irmãos, que nós somos testemunhas de Jesus. E Ele delega essa luz até nós. Nós lemos no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele usa uma linguagem muito parecida. Quem é que pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Essa expressão que muitas vezes na história foi usada para se referir à igreja. E a igreja é exatamente isso. Uma cidade luminosa. Uma cidade que está acesa, que pode guiar um viajante distante. No meio da escuridão, a luz brilha e as pessoas podem dizer: ali está o povo de Deus. Essa é a luz que deve brilhar em nós, individualmente, quando nós vivemos a luz do Evangelho, quando nós vivemos em obediência, testemunhando da obra de Cristo, testemunhando do Evangelho, e é essa luz que brilha também quando nós estamos em comunidade. Nesse colorido maravilhoso que o Senhor Deus coloca na sua igreja, cada um brilhando de uma forma, cada um no seu contexto, cada um na sua família, no seu relacionamento, são pequenos luzeiros que estão aí nesse mundo de trevas, brilhando. E a promessa que está escrita lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vendo as vossas boas obras, eles façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está no céu. Olha que poder a luz de Cristo brilhando na minha e na sua vida tem para fazer nesse mundo de trevas. Que as pessoas que estão conosco, que não por acaso o Senhor colocou ao nosso redor, elas possam ver a luz de Cristo brilhando nas nossas vidas. E que possam glorificar ao Pai. Possam, no mínimo, despertar a curiosidade. Que diferente. Como essa pessoa, como esse homem, como essa mulher, como esse amigo, como esse colega de trabalho, ele vive de maneira diferente. Deve ter alguma coisa, deve ter algum segredo. E aí você aproveita as oportunidades de fazer brilhar a luz do Evangelho, não somente em ações, mas em palavras, repetindo aquilo que Cristo está dizendo aqui. A gente pode dizer, pregar o Evangelho para uma pessoa e dizer assim: preste atenção no que você está ouvindo, porque são palavras de vida eterna. Precisamos, irmãos, olhar para a nossa própria vida. O quanto da luz do Evangelho tem brilhado. Pode parecer algo óbvio. Jesus poderia estar falando e algumas pessoas poderiam estar até rindo dele. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Pode parecer óbvio para nós que uma pessoa tem que abraçar Cristo. Pode parecer óbvio para nós que uma pessoa não deve viver uma vida de pecados. Mas como eu disse no início, viver uma vida distante da vontade do Senhor é um tipo de tolice. Muitas vezes eu e vocês somos tolos. E não vivemos de acordo com essa luz. É óbvio, mas é importante ser dito. É importante ser ouvido. E como o Senhor Jesus nos diz,
prestem atenção naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, a começar em nós. Vamos orar? Senhor, Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por tua palavra, Senhor, que nos desafia, que nos exorta, ao mesmo tempo, Pai, que nos consola. Nós não estamos no escuro. Fomos impactados pela tua luz. A luz de Cristo brilhou sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por isso. Tu és a luz que brilha na escuridão, a luz que ilumina as trevas do mundo, ilumina as trevas do nosso coração. Porque antes estávamos caminhando para um inferno, vivendo de acordo com o curso deste mundo. Mas a tua luz brilhou sobre nossas vidas. Na tua luz vemos a luz. De maneira, Senhor, que tu és a nossa luz, a nossa salvação. E como o salmista do Salmo 27 termina dizendo: eu creio que verei a glória do Senhor na terra dos viventes. Assim que a tua luz brilhe, Pai, em nossas vidas, que a tua luz brilhe em nossa igreja, Senhor. Que a tua luz brilhe em nossa vizinhança, nas nossas famílias, na nossa sociedade, Pai. Porque o Senhor nos convidou, nos comissionou a fazer brilhar essa tua luz neste mundo. Por isso nós também te pedimos, Pai, que a nossa lâmpada, a nossa candeia não esteja escondida, mas que possa brilhar. Para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver e glorificar ao Senhor. Ao ouvir, Pai, da tua palavra, ao ouvir do Evangelho, Senhor, nos dá a sabedoria de poder ouvi-lo com atenção, abraçá-lo de corpo, de alma, na totalidade da nossa vida, não fechando a mão, não fazendo reservas, mas entregando tudo aos teus pés, Senhor. Porque nós cremos que quem se compromete dessa maneira, quem se entrega de maneira total aos pés de Cristo, não perde nada. Pelo contrário, em Cristo ganha todas as coisas. Porque nele nós somos mais do que vencedores, Pai. Te peço por cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a fé. Se há alguém aqui, Senhor, que não conhece o teu nome, não conhece o Evangelho, não crê no Evangelho de Cristo, eu te peço que haja luz no coração, que teu Espírito Santo faça um milagre, que haja, Senhor, o total entendimento, Senhor, de que não adianta mais viver correndo neste mundo, correndo atrás da satisfação que somente o mundo oferece, mas aquilo que buscamos podemos encontrar plenamente na luz bendita do Senhor Jesus. Que possamos olhar para a cruz de Cristo, aquele lugar, Senhor, aquele episódio de trevas. O dia virou noite, as nuvens fecharam o céu, houve trevas. Mas espiritualmente, Senhor, nós compreendemos que naquele dia o Senhor Jesus estava manifestando a sua luz para todo mundo, Senhor. Porque naquele dia a morte foi derrotada. Naquele dia Satanás foi humilhado. O Senhor Jesus estava pagando preço pelos nossos pecados, nos comprando para Ele mesmo, nos assegurando vida eterna, vida em abundância. O mesmo Cristo que não foi segurado pela morte, mas ao terceiro dia ressuscitou, fazendo raiar a sua luz naquele dia de domingo maravilhoso. Hoje, Ele está à direita de Deus Pai e prometeu que voltará. Prometeu que voltará para fazer raiar a sua luz. Não de maneira escondida, não de maneira misteriosa,
Tua palavra diz que todo olho verá. Todos verão a luz. Nós, que pela graça do Senhor podemos ver a luz hoje, nós te pedimos que ela possa raiar nos nossos corações. Nos abençoa, te agradecemos por este culto, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que a tua luz possa brilhar em nós, para a glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja com todos nós, nos sustentando, nos fortalecendo, nos livrando do pecado, nos fortalecendo nas tentações, nos dando sabedoria e coragem para aproveitar todas as oportunidades de testemunhar a Cristo, Senhor, em tempo e fora de tempo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que é conhecer o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz.